Vamos então começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Mafalda Evangelista. Começo por agradecer à organização a oportunidade para estarmos aqui a participar no Water World Forum for Life, para falarmos de natureza, onde se inclui, claro, os ecossistemas aquáticos também e para darmos a conhecer a iniciativa Act for Nature Portugal. Quero também agradecer aos nossos oradores, representantes de empresas que em 2020 assumiram compromissos voluntários no âmbito do Act for Nature Portugal, e hoje temos aqui connosco Ana Ilhéu, diretora do Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território na EDIA, Luís Rocharte Álvares, partner na NBI, Natural Business Intelligence, e Sara Goulart, Environment and Climate Deputy Director na EDP. Bem-vindos. Antes de avançarmos com a nossa conversa sobre o Act for Nature Portugal, eu vou fazer uma brevíssima introdução sobre a iniciativa e vou partilhar uns breves slides apenas para falar com alguma ilustração e para ajudar a captar um bocadinho a atenção sobre o tema. Começar por dizer que esta é uma iniciativa que foi replicada a partir do Act for Nature International, que foi inicialmente lançada em França pelo nosso parceiro, que também integra, nosso parceiro francês, que também integra a rede global do World Business Council for Sustainable Development, l'Entreprise pour l'Environnement. É um call to action para as empresas em Portugal e tem por base compromissos que as empresas assumem, compromissos voluntários que as empresas assumem para reverter a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas. Temos como parceiros um conjunto de entidades que estão mais próximas do BCSD Portugal, empresas que integram o seu Steering Committee e uma organização especialista em biodiversidade e recursos genéticos, o CBIO, e temos também como nossos parceiros um Advisory Board composto por um conjunto multi-stakeholder, composto por uma associação empresarial, ONGs, governo, administração pública e um conjunto de parceiros científicos especialistas em matéria de biodiversidade. O Act for Nature Portugal tem por base 10 compromissos comuns Act for Nature, ou seja, as empresas signatárias do Act for Nature Portugal, quem se compromete voluntariamente com esta iniciativa assume à partida 10 compromissos comuns, que são iguais para todas as empresas, perfeitamente transversais a qualquer setor de atividade, que vão desde um compromisso mais alargado de integração da biodiversidade na estratégia corporativa, passando pela avaliação da biodiversidade nas suas mais diferentes dimensões na sua organização, a avaliação de impactos e dependências, a sensibilização dos colaboradores e também o dever de transparência sobre o desempenho relativamente a estes compromissos. Além destes 10 compromissos comuns, as empresas que se comprometem com o Act for Nature Portugal assumem também compromissos individuais SMART, ou seja, específicos, mensuráveis, adicionais, ou seja, que vão para além daquilo que são as suas obrigações legais, realistas e perfeitamente delimitados no tempo. Qualquer empresa associada ou não associada do BCSD Portugal pode comprometer-se com o Act for Nature Portugal. Empresas de qualquer dimensão e setor de atividade também se podem comprometer com esta iniciativa em prol da natureza, biodiversidade e serviços de ecossistemas. E não existe nenhum custo associado à adesão. Claro que no âmbito das suas iniciativas em prol da biodiversidade, as organizações, as empresas terão os custos de execução, mas para aderir e para se tornarem signatárias não há nenhum custo associado à adesão. As empresas que se comprometem devem começar por
conhecer os 10 compromissos comuns e perceber qual é que é o seu estado de maturidade relativamente aos compromissos comuns, àqueles 10 compromissos comuns, e depois devem começar também por identificar os impactos e dependências e preparar um plano de ação para a biodiversidade que lhes permita estabelecer os compromissos individuais SMART que sejam perfeitamente alinhados com a atividade da empresa, portanto que sejam relevantes, tendo em consideração a atividade e o seu negócio. Depois, dentro daquilo que é o calendário que é divulgado anualmente pelo BCSD Portugal, as empresas devem assinar e submeter os seus 10 compromissos comuns e os seus compromissos individuais também junto do BCSD Portugal, e posteriormente estes compromissos serão revistos pela equipa do BCSD e pelo seu Advisory Board, e posteriormente teremos a divulgação dos compromissos empresariais. Em 2021 já estamos na segunda edição do Act for Nature Portugal, começou em 2020, em 2021 as empresas submeteram os seus compromissos até 31 de março, estamos na fase de fecho da análise por parte do BCSD Portugal e do Advisory Board, e contamos no dia 7 de outubro divulgar os compromissos individuais de 2021. Esta é uma iniciativa que segue uma abordagem de jornada e, portanto, sabemos que as empresas ainda começam a serem sensibilizadas para este tema. Temos empresas em diversos estados de maturidade relativamente à biodiversidade e, portanto, o objetivo é que até 2030 consigamos, através destes compromissos, contribuir de forma positiva para a reversão da perda de biodiversidade e, portanto, de acordo com esta imagem, o objetivo efetivamente é em 2030 já termos aqui um contributo net positive até essa data e conseguirmos contribuir para uma recuperação integral até 2050. Em 2020 contámos com os compromissos de 15 empresas, 3 das quais temos hoje aqui no nosso painel, a EDIA, a NBI e a EDP, e agora sem mais demoras vamos começar aqui a nossa conversa e eu vou parar a partilha. Eu julgo que já não estão a ver, pois não, a apresentação. E pronto, e sem mais demoras, vamos aqui começar por perguntar. São empresas bastante diferentes, temos aqui uma empresa, mas todas com uma relação muito estreita com a natureza e com a biodiversidade. A NBI por via da sua atividade de consultoria e a EDIA e a EDP, enfim, com uma relação muito direta com o território e com o funcionamento da natureza, e por isso começava por perguntar, e que desde o primeiro momento se juntaram a esta iniciativa e estiveram, enfim, fizeram parte daquilo que nós chamamos os frontrunners no Act for Nature Portugal. E, portanto, começava por perguntar porque é que empresas como as vossas, já com uma relação tão estreita com a natureza, porque é que decidiram assumir compromissos no âmbito do Act for Nature Portugal? E se calhar podia começar aqui pela NBI, Luís. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e sobretudo estar uma pequena startup de consultoria já junto a 2 operadores tão importantes de gestão do território, mas sem dúvida nenhuma que foi a iniciativa do Act for Nature mereceu logo o nosso interesse, não só porque é uma iniciativa que está completamente alinhada com o que é o nosso objeto de intervenção, por isso nós somos uma consultora que nos apresentamos enquanto procurar soluções para a gestão do capital natural, da natureza, da biodiversidade, todas essas questões, e por isso fazia todo sentido aliar-nos logo desde o princípio a este movimento. Achamos que é fundamental
por um lado, porque é um incentivo para a ação e nós achamos que é preciso passar a ação e passar urgentemente a ação e por isso sem dúvida nenhuma que é uma grande vantagem desta iniciativa. A outra também, e neste caso sendo nós um não membro do BCSD Portugal, não só estarmos associados ao grupo de empresas que já constituem e assumiram o seu compromisso com esta agenda da sustentabilidade, mas por outro lado também tem sido uma boa entrada em alguns dos nossos clientes enquanto a ajudá-los a constituir, e é um dos nossos objetivos junto da iniciativa, que é exatamente espalhar e aumentar a adesão a este movimento, e por isso este é o conjunto das principais razões pela nossa adesão. Sim, são um excelente parceiro para nos ajudar a dar escala a esta iniciativa, sem dúvida. Obrigadíssima, Luís. Ana, boa tarde, bem-vinda também. Olá, boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Em nome da EDI, agradecer o convite para estarmos presentes neste fórum, que nós aceitámos logo na primeira hora com toda a naturalidade. Aderir ao Act for Nature para nós foi um passo claro naquilo que é o nosso dia-a-dia. A EDI, desde a primeira hora em que iniciou a sua atividade, estava ciente de que iria ser um elemento transformador do território, com impactos nos vários descritores ambientais, e começou também desde logo a desenvolver a sua atividade, ciente da importância da transformação que iria ocorrer. E fizemos no início estudos muito alargados ao nível da caracterização da biodiversidade. Começamos também logo a implementar um conjunto de medidas que previam a salvaguarda e a promoção da biodiversidade, e portanto isto é um trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos e que é muito importante no nosso dia-a-dia, no nosso contexto. A oportunidade de sermos uma das primeiras empresas a aderir ao Act for Nature, para nós era algo natural, não dava muito que pensar, portanto era algo que enquanto membros do BCSD estávamos completamente decididos a fazê-lo, e é também um valor acrescentado, porque nós na nossa atividade diária lidamos com um conjunto alargado de atores, e muitos deles também com uma atividade com impacto na biodiversidade, e por isso, no fundo, lideramos também aqui um bocadinho o processo na região. É algo que para nós também é importante para podermos trazer outros parceiros para esta iniciativa. Obrigadíssima, Ana, claro que sim. Sara, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Mafalda. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite, pela organização, para estarmos aqui presentes. É um gosto poder partilhar um bocadinho a nossa experiência nesta matéria. De facto, para a EDP, quando surgiu esta oportunidade de aderir a um Act for Nature, uma iniciativa internacional, como a Mafalda descreveu, e ainda para mais ela própria num contexto de uma nova CBD, de uma nova revisão, uma nova COP, porque sabemos todos que de facto a perda de biodiversidade continua, apesar dos esforços que muitos têm tido ao longo dos anos. A EDP trabalha nesta área há mais de 20 anos e numa área que vai muito para além da regulação e daquilo para o que está mandatada a fazer e de que é regulada, apesar de já ser fortemente regulada, porque lembrar que a EDP está distribuída pelo território, como a Mafalda bem referiu. Para vos dar um exemplo, ao todo nós temos mais de 350 mil quilómetros de redes espalhadas pelo território. Lembrar também que estou a referir-me a uma presença em 20 países distintos, está bem? Lembrar que a EDP tem um cariz já muito internacional, com um forte crescimento, muito na área das renováveis. É uma empresa que está agora num processo aceleradíssimo de transformação para uma transição energética. Há uma alteração tecnológica muito significativa. Se por um lado temos aqui assim o fecho das centrais a carvão, que não só localmente, mas também em toda a sua cadeia tem fortes impactos na biodiversidade. Estão-me a ouvir? Peço desculpa, é que o Zoom diz que eu estou em mute. Eu vou continuar. Também para lembrar que
Agora as novas renováveis têm uma distribuição elas próprias pelo território, por isso novos desafios avançam. Participar aqui no Act for Nature, no fundo, é um passo muito natural. É um passo que eu acho que nos ajuda aqui no nosso dever de transparência e a acomodar aquilo que são práticas que já temos internas, tornar mais transparente talvez o processo, afunilar um bocadinho aquilo que é a gestão de expectativas das entidades externas e nós valorizamos muito os processos colaborativos. Para vos dar também um exemplo ainda, eu estive aqui a repescar um bocadinho a história da EDP e os primeiros protocolos, hoje muito colaborativos com ONGs e com a ICNF nas áreas das redes, têm quase 20 anos. Um dos objetivos que nós temos agora aqui refletido no Act for Nature até é o reforço da proteção de linhas, que esperamos atingir no final deste ano 700 quilómetros de linhas já protegidas para mitigar os impactos na avifauna, que é muito relevante, e por isso julgo que é um valor enorme, porque também nos permite posicionar-nos até internacionalmente, porque a Mafalda não referiu, mas depois o Act for Nature ele próprio está em parceria com outras organizações internacionais, e esta rede é uma rede de aprendizagem muito importante e que nós valorizamos muito. Sem dúvida, Sara, sem dúvida, obrigadíssima. Sim, e o facto de integrarmos aqui uma rede global faz-nos sentir também que estamos a contribuir para um todo muito, muito maior, não é? O facto de estarmos associados à Business for Nature é muito importante. Luís, daquilo que tem sido a vossa experiência, e porque sabemos que este é um processo muito mais complexo que o que é relacionado com as alterações climáticas e com os compromissos que já são muitos relacionados com a redução, a mitigação das alterações climáticas, não tanto com a adaptação, mas a questão da mitigação é um tema, mas é muito mais simples, não tão complexo como a biodiversidade. Como é que vocês sentem que as empresas nos mais variados setores e com quem vocês se relacionam, como é que se estão a posicionar face à biodiversidade e face a um tema tão complexo que é avaliado com tantos indicadores possíveis? Aqui não nos estamos a cingir a toneladas de CO2 pelo que for, não é? Os indicadores são muitos, as realidades são muitas em termos de biodiversidade, empresas com impactos no Paquistão, no Brasil, e depois empresas com impactos cá em Portugal. Como é que as empresas estão a lidar com este tema? O que nós sentimos é que a tomada de consciência da importância desta agenda tem vindo a aumentar, a atenção mediática, alguma atenção em termos regulatório, em termos do que é que são tanto a legislação nacional como comunitária, e sem dúvida nenhuma que isso leva a que as empresas comecem a alinhar, mas por outro lado também um aumento de consciência efetivo de quais são os impactos das diversas atividades. Se, na verdade, empresas que trabalham com recursos diretamente, como a da agricultura ou floresta, ou outro tipo dessas produções, evidentemente que não podem não se identificar em relação aos impactos que vão causando, muitas das outras empresas vão aumentando a consciência que, ou pela influência direta das suas operações ou por influência das suas cadeias de valor, sem dúvida nenhuma que têm os seus impactos. E por isso eu o que sinto, e com grande satisfação, é exatamente um aumento do interesse e sobretudo um aumento dos compromissos que as empresas assumem e de uma forma voluntária, não é? Quer dizer, não é propriamente por estarem a ser obrigados que o fazem, mas é porque tomaram consciência, provavelmente alguma pressão dos seus stakeholders, mas sem dúvida nenhuma que há um crescendo de empresas a interessarem-se por responder a estes desafios e terem políticas específicas para esta área. Sim, talvez também muito associado, se calhar um conjunto de requisitos de mercado também se começam a colocar, não é? Por parte de empresas maiores que cada vez mais são obrigadas até a manter transparência e a reportar cada vez mais sobre estes temas, não é? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós vimos mesmo que agora a área financeira começa a estar cada vez mais atenta e estamos agora, o acesso a capitais das empresas, muitas das vezes, ou seja, há instrumentos que exigem exatamente este tipo de performance pelas empresas, sejam os green bonds, os green loans, ou seja,
todo esse novo mercado, que além de ter volumes crescentes de financiamento disponível, também tem condições que são muito melhores do que é o mercado tradicional, e por isso tudo isto começa a ter um funcionamento de mercado normal, de negócio normal, e só os mais distraídos ou empedernidos do modelo business as usual é que não vão aderir e não vão responder a estes desafios. Sim, obrigadíssima, Luís, obrigada. Ana, como é que tem sido este processo? Quais é que têm sido os principais desafios, não é? Porque isto não é linear, como eu falava há pouco com o Luís. No caso da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas, e em particular da vossa atividade, enfim, lidam com várias localizações, com vários ecossistemas. Como é que tem sido este processo de integração da biodiversidade na vossa atividade? A integração do processo tem sido longo, não é? Como já referi, é algo que desde a primeira hora tem sido uma preocupação. Nós temos também evoluído com o tipo de preocupações e com o tipo de atividades que temos vindo a desenvolver. Os desafios são muitos, a nossa área é grande e nós, como a Mafalda referiu, lidamos com vários tipos de habitats e de vários tipos de componentes, porque nós temos toda uma componente aquática, não é? A água, o fornecimento de água é o serviço que nós prestamos para os diferentes usos, seja para a agricultura ou para o abastecimento público, mas o fornecimento desse serviço induz depois uma transformação também na componente terrestre. E, portanto, nós temos aqui desafios ao nível do que se passa muito numa primeira fase naquilo que foi a nossa infraestruturação do território, e agora na disponibilização da água e daquilo que está a ocorrer entre os terceiros, ou seja, pelas companhias e pelas empresas que no fundo utilizam o nosso serviço para criar valor. E por isso é uma componente, é um desafio, porque aqui estamos a falar de uma interligação muito próxima entre nós e os atores no território, e depois temos outros desafios que se assumem muito com a nossa exploração, que é o caso mais na parte da componente aquática. Por exemplo, algo que quando nós começámos em 95 não era um assunto muito trabalhado, tem a ver com as espécies exóticas invasoras, e neste momento é um assunto claramente na ordem do dia, em que nós também temos vindo a fazer um trabalho de aprendizagem significativos com outros parceiros, e em que nós também temos feito, por exemplo, uma aposta muito grande a nível de trabalho de prevenção, de ações voluntárias, porque estamos cientes de que é algo que pode ter um impacto grande na nossa atividade, e também tem um impacto significativo ao nível da perda da biodiversidade. Nós temos também alguns projetos emblemáticos desde o início, como é o caso do Parque Natureza de Maldar, onde tem sido feito um trabalho de longo prazo, não é? Desde que adquirimos a herdade da Coitadinha em 1997, até ao estarmos neste momento a trabalhar no território para permitir a reintrodução do lince ibérico. Portanto, isto é um trabalho de fundo, mas sem dúvida os desafios são muitos, efetivamente, quer pela abrangência do território, quer pela diversidade dos assuntos. Sim. A nível da integração no nosso dia-a-dia, é um trabalho contínuo. Eu ia perguntar-lhe, feito de forma sistemática, mas que também que tem os seus frutos e que tem os seus reflexos no nosso dia-a-dia. E depois eu ia perguntar-lhe, trabalhando e pensando nos vossos clientes, não é? Porque vocês têm aí um conjunto vasto de parceiros de negócio, não é? Que são todos os vossos utilizadores. Como é que têm feito algum trabalho com eles também nesse sentido? Sim, temos feito um trabalho grande de sensibilização, de disponibilização também dos nossos dados de monitorização sempre que são solicitados. Nós temos um programa alargado
de monitorização para vários descritores. No caso da biodiversidade temos, por exemplo, a Avifauna estepária, o Linário ricardoi, os charcos temporários mediterrâneos, e portanto sempre, e mesmo depois na componente da água, e o nosso trabalho incide muito na sensibilização e no mostrar, e termos projetos pilotos que permitam mostrar que é possível fazer de forma diferente e em articulação com os valores naturais. Isso também tem sido o nosso foco, no sentido de termos aqui alguns projetos, bons projetos exemplificativos e que tenham um caráter de serem reproduzidos. Agora está-me aqui a faltar, mas que sejam replicáveis. Exato. Sim, estava a faltar. Ou seja, no sentido de demonstrar aos agricultores, aos utilizadores do território, que é possível implementarem, desenvolverem a sua agricultura, as suas atividades, integrando práticas compatíveis com a conservação da natureza. Exato, é isso mesmo. Numa primeira fase começámos muito na sensibilização e agora estamos muito a trabalhar ao nível de mostrar que é possível fazer e procurar aqui parcerias que sejam construtivas nesse sentido, Paula. Claro, obrigada, Ana. Sara, podes partilhar um bocadinho como é que tem sido do vosso lado esta jornada longa, que já vai bastante longa, não é? Imagino que no início era tudo muito mais complexo, mas também hoje em dia os desafios começam a ser outros e cada época, enfim, tem desafios diferentes e a exigência vai sendo cada vez maior. Podes contar um bocadinho e quais é que são neste momento os principais desafios nesta área? Sim, Mafalda, de facto o caminho é longo, mas ainda há um longo caminho a percorrer, é um bocadinho a sensação que nós temos. Bem, a EDP, dos desafios logo iniciais foi estruturar o tema da biodiversidade, porque muito ligado à tecnologia tradicional, muito térmica, o ambiente ainda estava muito ligado à saúde humana. É preciso às vezes distinguir isto, não é? E foi preciso fazer esta separação, aquilo que é a parte térmica, a poluição, e que está muito ligada à parte da saúde humana e aquilo que é a perda de biodiversidade que decorre também daí. Portanto, este foi o nosso primeiro desafio, voltando há bastantes anos atrás, e a clarificação do ponto de vista da política de ambiente. Portanto, a política hoje tem os compromissos, a biodiversidade é um eixo estratégico com compromissos muito claros e objetivos. A seguir foi também como é que nós definimos metas de longo prazo, metas de curto prazo, metas de médio prazo, porque, já referido por ti e julgo também pelo Luís, indicadores são temas muito complexos, ao contrário da área climática, que para todo o efeito e que tem o desafio que nós conhecemos, estamos a falar de uma variável. É simples. Sim. Quando se fala de biodiversidade, é o mundo inteiro que se abre. E ainda há uma discussão muito grande à volta disto, e apesar de nós anualmente reportarmos indicadores associados aos impactos que vamos tendo e àquilo que é a nossa relação com o território, sabemos que por vezes há informação que se torna muito difícil de traduzir num número. E esse é um desafio que nós ainda temos. Nós temos como compromisso, um grande compromisso, que é assegurar de facto que todos os nossos projetos em 2030 são não net loss ou são net gain. Nós sabemos que tudo o que é este trabalho à volta de uma hierarquia de mitigação, que ela existe, a própria regulação nacional e internacional já segue esta abordagem, mas a verdade é que eu ainda hoje não consigo dizer o que é que isso significa, não é? E por isso nós trabalhar colaborativamente é tão importante para nós, porque é a forma de nós irmos ganhando algum conforto de que aquilo que estamos a fazer está adequado àquilo que são as expectativas da sociedade, daí a importância da primeira parceria que eu referi com as redes, porque mete uma série de ONGs, porque mete o ICNF, por isso há um conjunto de autoridades, formais e informais, que vão ajudando a construir este percurso. Nós agora o que fizemos também para termos esta ajuda e para irmos trabalhando de forma a tornar
no fundo, a nossa atuação no território mais eficaz, porque por vezes o desconhecimento ainda é muito grande, e aqui a Cátedra de Biodiversidade, feita gerida pelo CBIO, na pessoa do Pedro Beja, tem conseguido procurar e desenvolver conhecimento científico que nos ajuda a uma tomada de decisão mais eficiente, mais direcionada, para conseguirmos otimizar o valor no território, porque também isso por vezes é muito difícil de avaliar, e aqui estamos a falar muito do tema associado aos recursos hídricos, começou muito aliado àquilo que foram as novas construções hidroelétricas do Baixo Sabor e do Tua, com um conjunto de medidas compensatórias que estavam perfeitamente reguladas, mas houve aqui um caminho, um tentar de fazer mais e ir mais longe. Nós temos estado a fazer, ainda no âmbito da Cátedra, uma parceria que me parece muito importante de destacar aqui, convidar outras empresas a aderirem, que é abrir como Open Biodiversity Information, abrir a informação a terceiros, colocar, de acordo com protocolos, a informação, disponibilizá-la para a comunidade científica, para que outros possam estudar, para que mais olhares possam para que mais trabalho possa ser realizado à volta de informação que, sendo recolhida por nós, deveria ser de todos, para que todos possamos aprender. É um trabalho, já mais de 750 mil dados foram carregados nestas plataformas, e nós esperamos continuar esta colaboração. E há também uma linha de trabalho muito importante para nós, por exemplo, que está muito relacionada com a monitorização ambiental. A EDP tem uma forte componente de monitorização no território e relacionada com os recursos hídricos, por exemplo. Estamos a trabalhar com a Cátedra no âmbito da genómica ambiental, para perceber como é que esta nova tecnologia pode ajudar a acelerar e ir buscar informação de uma forma mais ágil, e que é um caminho que interessa depois a todos. Portanto, a ideia é que ela possa servir também para que o país como um todo possa beneficiar dela. Mas, como eu referi no início, há aqui uma transição energética, e também aqui temos uma parceria internacional com a IUCN, que publicou recentemente um relatório de avaliação daquilo que é o impacto na biodiversidade das energias renováveis, onde se fez o levantamento de tudo o que são as melhores práticas internacionais nesta matéria, e onde agora está a ser organizado um conjunto de workshops temáticos. Porquê? Porque, de facto, nós precisamos de acelerar as renováveis. Têm que ser construídas mais e mais depressa, porque sem isto não se responde ao desafio, que é um desafio tremendo das alterações climáticas, mas há um balanço que tem que ser tido em consideração, e isto continua a ser um desafio muito grande. Portanto, estes trade-offs que ainda existem têm que ser de alguma forma equilibrados, e a IUCN está a ajudar-nos neste caminho, e esperemos que se consiga pelo menos a sua quantificação e alguma tranquilidade de que aquilo que estamos a impactar possa efetivamente ser compensado, porque não há intervenção no território sem um impacto. E com este princípio vamos fazer o melhor que se consegue, e acho que é um caminho que estamos a trilhar, e ainda bem que no âmbito do Act for Nature temos agora um advisory board que também ele tem um olhar que pode ajudar e que vai sendo construtivo e construtivo em simultâneo, sim. Exatamente, para que todos possamos caminhar e vão aprender com as outras empresas. Acho que é também uma das grandes vantagens desta colaboração, desta participação no Act for Nature. E do nosso lado, diria que é mais ou menos o que nós temos para partilhar. Sem dúvida, Sara. De facto, este equilíbrio entre o clima e a natureza é de facto um dos hot topics do ano e se calhar dos próximos anos, não é? À medida que formos tendo que descarbonizar sem, por outro lado, depauperarmos também aquilo que é a natureza. Ok, obrigadíssima. Luís, assim um bocadinho, temos aqui já pouco menos de 10 minutos. Como é que as empresas estão a começar este processo, especialmente aquelas empresas que não têm tanta experiência nesta matéria? Como é que elas começam uma abordagem à natureza? Quais é que têm sido os seus, dentro daquilo que é o apoio que vocês dão às empresas e às diferentes organizações, como é que elas chegam até vocês? Quais é que são os principais desafios que vos trazem e por onde é que elas estão a começar?
Eu vou voltar a isso, não vou fugir à questão, mas só para ligar com o que a Sara há bocadinho disse, que é exatamente este tipo, a necessidade de tangibilizar o que é que são as ações. É um pouco o que nós fazemos na NBI, que é exatamente ajudar as empresas a transformar o que é que são algumas estratégias globais em ações específicas no território, e por isso, e fazendo também a ligação entre o que é o conhecimento científico, que existe, mas depois não está disponibilizado nem muitas das vezes usado. E por isso aqui nós olhamos de uma forma integrada, como isto deve ser olhado, com uma visão de paisagem, e sobretudo, por exemplo, pegando no tema que nos traz aqui, que tem a ver com a água, é exatamente olhar para o serviço de ecossistema, que é a água, e tentar perceber qual é a estrutura natural existente, e que em muitos casos, por exemplo, falando em projetos de agricultura, temos que renaturalizar todas essas questões, porque não havia o entendimento do quão importante era essa estrutura básica da água, e estamos a falar de linhas de água, estamos a falar dos charcos, que também já aqui foram referidos, e outras delas, sem falar depois a necessidade de mudar práticas para mantermos a qualidade da água, não é? Quer dizer, aí esta é a atividade, e um bocadinho para tangibilizar, que é a função que nós temos aqui. A pergunta direta feita em relação a esta questão tem sido interessante, porque neste momento nós temos alguns clientes que nos chegam exatamente a dizer: nós queremos nos comprometer, mas o que é que faz sentido nós nos comprometermos em relação a estas questões? Os mais fáceis é aqueles com que nós já trabalhamos e que dizemos: têm que assinar, assumir publicamente os compromissos que já têm a nível de negócio, agora têm que o assumir publicamente. Aqui é esta tomada de consciência que, evidentemente, para numas situações é mais fácil, mas, por exemplo, hoje já não temos empresas a chegar e a dizer que querem criar uma causa, e a causa é o urso polar, ou o panda, ou outras coisas que são muito importantes, mas que não têm a ver com a nossa realidade, e por isso agora as empresas já estão muito mais sensibilizadas de... Querem perceber a relação, não é? Exato, a relação direta, e nos territórios onde estão implantados, com a realidade em que eles estão. Claro, obrigadíssima, Luís, muito obrigada. Ana, quer deixar uma mensagem final, eventualmente para empresas que estejam a começar, ou vossos parceiros de negócio, não sei, alguma mensagem final sobre este tema? Sim, posso, no fundo, dizer aqui que a biodiversidade, como já foi referido, é sem dúvida um ativo fundamental para todos nós, e reforçar também um bocadinho aquilo que o Luís referiu. Aderir de forma voluntária, mostrar aquilo que está a ser feito é também fundamental, e assumir e divulgar os compromissos é sem dúvida algo muito importante, e que eu acho que vale a pena para as empresas que trabalham em setores, e todas elas trabalham relacionados e que interagem com os recursos naturais. Referi também uma questão que a Sara mencionou, que é a questão da divulgação do conhecimento adquirido ao longo dos vários trabalhos. A EDIA está também a fazer as primeiras provas para aderir ao GDIF, como a EDP já tem, efetivamente, é um caso de estudo. A EDIA está a dar os primeiros passos, mas é muito importante a divulgação do conhecimento também que nós vamos adquirindo ao longo destes anos todos. Boa, e obrigada pelo convite. Obrigada também, Ana. Isso é especialmente importante até para outras empresas que possam estar a agir no mesmo território, não é? Terem acesso a informação já trabalhada, já disponibilizada. É fundamental. Sim. Exato, claro, obrigada. Sara, mensagem final. Eu primeiro quero dizer que fiquei muito contente com esta informação aqui da EDIA, porque eu acho que é mesmo importante. Eu sou fortemente adepta desta open source, porque acho que o tema é tão complexo que quanto mais partilharmos, mais facilmente se encontram soluções. Eu queria lembrar... E temos que divulgar esta plataforma, verdadeiramente. Eu acho que sim, Mafalda, vale a pena. Mas eu queria repescar aqui um tema que o Luís abordou e que é muito importante, e se calhar aqui o fecho um bocadinho com isto, que é as empresas maiores, neste caso, com acesso ao capital, já estão a ser fortemente pressionadas pelos temas, quer climáticos, quer a perda de biodiversidade, porque é um problema verdadeiramente internacional. As metas IACI não foram cumpridas, novas metas têm que ser definidas para 2030,
há uma pressão muito grande, portanto a comunidade de investidores olha com muita atenção para este tema e é exigente para com as empresas. Aquelas que estão muito sujeitas a este tipo de relacionamento estão já muito habituadas e o tema de tangibilizar o desempenho é crítico, é um trabalho que é recorrente, que vai sendo melhorado com o tempo, nós vamos fazendo esse trabalho, é um desafio, mas o tema, mesmo que não chegue diretamente a algumas das empresas que são de média dimensão, vão chegar através das grandes empresas, porque o tema das cadeias de valor e das cadeias de fornecimento são críticas e há uma pressão muito grande para que as empresas definam compromissos e responsabilidade de influência na sua cadeia e essa influência tem que ser demonstrada. Portanto, as empresas também nas suas relações contratuais com prestação de serviços e produtos que vão sendo adquiridos vão começar a exigir maior transparência às empresas de média dimensão, maior clarificação sobre onde é que atuam, como é que atuam, com que princípios e com que objetivos, e por isso é do interesse de todos começarmos a olhar em conjunto para estes temas e pensar que eu sou mais pequeno, não tenho como responder, mas há um esforço que vai ter que ser feito porque nas relações business to business ela vai surgir e vai surgir com muita força. Isso por um lado é voluntário, começa a ser cada vez mais obrigatório. É um voluntário à força, não é? Começa a ser, há uma pressão muito grande para que assim seja. Claro. E a taxonomia é um tema também, demonstra isto, não é? Exatamente, sim, acho que amanhã vai haver um painel sobre Sustainable Finance e se calhar esse tema vai ser abordado certamente. Vai, e a biodiversidade está lá. A biodiversidade está lá, exatamente. Bem, resta-me agradecer a todos a vossa participação, a vossa presença, é sempre bom contar convosco e poder conversar sobre estes temas convosco, agradecer a oportunidade para estarmos aqui hoje, dizer a quem nos está a ouvir, às empresas que nos estiverem a ouvir, que se juntem no Act for Nature Portugal, não apenas porque sim, mas porque este é um tema, a perda de biodiversidade é um tema cada vez mais urgente, a par das alterações climáticas, e não apenas por isso, mas porque é um tema bastante complexo e, portanto, quanto mais depressa trabalharem este tema nas vossas organizações, mais estão a trabalhar para gerir os vossos riscos e, portanto, fica desde já o convite e conseguem saber mais no website do BCST Portugal, www.bcsdportugal.org. Muito obrigada a todos e muito boa tarde.